Ele não foi preso, não? Ele foi preso ilegalmente, o Ministério Público não pediu. Como que chama isso? Prisão preventiva é pedido pelo delegado que chefia o inquérito policial para a justiça que autorizou, irmão. Você sabia? É assim que funciona o direito. Não, o direito, eu sou advogado. Então você não é um advogado muito bom. Não, então você não, é porque não, deixa eu te assim que funciona. Você não, mas estudou processo penal? Vocês estavam lá no cercadinho? Estavam? Quero saber a opinião de vocês sobre o fundo eleitoral. Vocês acham o quê? Cara, não tem nem opinião, não tem nem opinião sobre isso. Opinião pessoal. Pô, cara, mas é que o Bolsonaro, que a princípio seria contra o fundão, tá usando. Vocês estavam lá a princípio apoiando ele, não estavam não? Apoiando turismo, apoiando arquitetura, cara. É só isso mesmo? Não apoiam o Bolsonaro não, então? Não é vergonha de ser bolsonarista não, né? Tem muito bolsonarista hoje com vergonha. E aí, pessoal, vocês acham que é vergonha ou o quê? Mais um dia com gado sendo gado e zero espanto para nós. Você estava lá no cercadinho? O que você acha de quem utiliza fundo eleitoral? A senhora acha alguma coisa? Fundo eleitoral, a senhora é a favor ou contra? Eu acho. Você acha? Qual que é a sua opinião sobre fundo eleitoral? A minha opinião é fundo eleitoral Sim. é péssimo para os deputados que aprovaram. Então é ruim usar fundo eleitoral, né? A gente tem que Depende. ser contra esses caras que usam. Depende de quem usa, principalmente o pessoal do PT, que é ladrão, safado. A gente concorda, é um absurdo o Lula, por exemplo. A última vez que eu olhei, parece que ele pegou mais agora, mas era 66 milhões de reais que ele tinha pego do fundo eleitoral para a campanha. É um absurdo a gente ter diversos problemas no país e a gente ter um político utilizando 66 milhões de reais para imprimir panfleto e bandeira. Não, é 6 bilhões, não é 3 milhões não. 66 milhões foi a parcela que o Lula tinha pego, ele pegou mais agora, mas é a parcela inicial que ele pegou do fundo eleitoral, mas são 4,9 bilhões de reais que é o total do fundo. Mas você sabe quem pegou também, cara? Sei um monte que pegou, só que isso aí tem Foi que... o Bolsonaro, ele pegou 10 milhões. Não, tudo bem, ele pode pegar. Pois é, mas verifica quanto que ele gastou nos outros e quanto que gasta o PT. Mas a gente tem que fazer essa equivalência de valor, não é errado. Então vamos fazer a equivalência do roubo do Lula com o do Bolsonaro? Mas você acha que... Vamos ativar? Não, mas você é entrevistador ou entrevistado? Ué, cara, eu tô te fazendo as perguntas. E eu tô te respondendo. Você acha que é justa a equivalência? Não, eu sei, mas eu vou dar pra ele. Mas eu tenho vários minutos de fama já, cara. Eu vou dar. Mas eu tenho vários minutos. Não tem coragem? Não tenho. Liga ao vivo aí, eu coloco tudo. Eu tenho 7 horas de live no 7 de setembro. Vamos aqui então. Então me pergunte. O que você acha do Bolsonaro estar utilizando fundo eleitoral? É a primeira grande pergunta que realmente importa aqui. Sua opinião sobre isso, desenvolva. Eu acho que se tá legal... Vai chegar a sua vez. Não, mas aí você vai deixar eu falar. Ué, você tá falando, cara. Eu acho que o Bolsonaro tá usando o que foi aprovado legalmente. Ele não tá usando nada fora do coisa. Os nossos problemas maiores não é a questão do fundo, não. Essa questão do fundo é um problema. O grande problema aí é a política pública que foi feita com o PT, que roubou descaradamente, que implantou um sistema de corrupção no país. E eu não vejo essa indignação toda da maior parte que fala, porque o fundo eleitoral, de um orçamento de trilhões para um fundo eleitoral, infelizmente, que foi aprovado, que inclusive não foi nem colocado pelo Bolsonaro, foi pelos partidos de esquerda que aprovaram mais. A gente acabou de concordar na questão do PT ter utilizado com o Lula 66 milhões, isso ser um absurdo. Certo. Deixou de ser absurdo só porque o Bolsonaro eu não disse, também? eu não acho que seja absurdo. Você acabou de deixar claro Não, eu não isso acho aqui, que cara. seja absurdo, não. Eu só acho que tem coisas muito mais absurdas que eu acho que a gente tem que ter uma escala de prioridade na vida. Qual é a prioridade principal hoje? É você discutir o que foi usado, às vezes, num valor menor para o Bolsonaro, sendo que os benefícios que ele traz aí em relação a outras coisas muito maiores que o Lula. Por exemplo, a corrupção sistêmica que existia. Não que há acabou. mais? Não existe corrupção sistêmica no governo. O caso da corrupção no MEC lá, o consumo do MEC está sendo aprovado e não foi o Bolsonaro, não é o Bolsonaro. Quantos servidores temos? Você tem uma empresa de 1.000 pessoas, 2.000, 10.000. Ninguém é desonesto? Você não responde pelos teus empregados. O que aconteceu com o MEC? Está sendo apurado e o ministro foi afastado. O que mais? Você ouviu o áudio do ex-ministro? E você sabe mais uma coisa do ministro da Educação? O início da apuração foi feita por quem? Por ele. Ele é que começou e que denunciou para a CGU. Cara. Não, mas ele que denunciou. Da onde que você tirou essa informação? Eu tenho essa informação. Da onde? Uai, da informação real. Qual é o processo? Então me diz qual é o processo que teve. Como que é o nome do ex-ministro da Educação, cara? Eu acho que nem isso você sabe. O do MEC? É.
O Ribeiro lá, você não sabe? O que era o pastor? Qual que é o primeiro nome? Não, eu não sei, mas eu pesquiso aqui um minuto, mas eu conheço e acompanho aí. É porque eu tô te dizendo que o caso ele é complexo, eu pesquisei bastante, você não sabe nenhuma questão básica, que é o nome do ex-ministro. Eu não pesquisei, o nome é o de menos, eu sei que é o Ribeiro. Agora, o que ele diz no áudio, você lembra? Não, eu não lembro do áudio, mas deixa eu te falar uma coisa. Mas deixa eu te falar, mas ele foi condenado? No áudio, não, mas deixa eu te falar uma coisa, já teve uma condenação? Teve um inquérito policial onde há elemento de informação. Mas vem cá, elemento de informação no inquérito policial é o que? Você sabe? O inquérito policial está provas. Não, está em apuração. Chamadas de elementos de informação, é assim que chama no inquérito policial. Não, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se há provas que corroboram ali uma prisão preventiva, que foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, não. Não foi? Foi o quê? Você sabe, já que você está me perguntando, deixa eu fazer uma pergunta. Ele não foi preso, não? Ele foi preso ilegalmente, o Ministério Público não pediu. Como que chama isso? Prisão preventiva é pedido pelo delegado que chefia o inquérito policial para a justiça que autorizou, irmão. Você sabia? É assim que funciona o direito. Não, o direito, eu sou advogado. Então você não é um advogado muito bom. Não, não, deixa eu te perguntar. É assim que funciona. Você não estudou processo penal, não? Estudei processo penal. Você sabia que o Ministério Público foi contra a prisão? Quem determina? No âmbito de um inquérito policial, quem pede é o delegado e a justiça autoriza. Você tem que ter o parecer do Ministério Público. Cara, só vai por parte da denúncia. Não, cara, senhor. Não foi por parte da denúncia. Não, amigo, você está equivocado. Então você tem que estudar melhor. Não é assim. Deixa eu te fazer outra pergunta. Qual que é o artigo que prevê algo diferente disso no Código de Processo Penal do nosso país? Algo diferente de quê? Algo diferente da prisão preventiva. A prisão que eu tô te apresentando. Para você fazer uma prisão, o Ministério Público tem que se manifestar. No âmbito de inquérito policial? No inquérito policial, ele é o quê? Ele é inquisitório ou não? Não, mas o Ministério Público não se manifestou? Há contraditório em ampla defesa no âmbito de inquérito policial, cara? Em todos os âmbitos há contraditório em ampla defesa. Então a gente parou, senhores. Não é possível, cara. Inquérito policial, pessoal, só uma pesquisadinha básica para quem não conhece direito aí. Ele é inquisitório, é característica do inquérito policial. Ele não prevê contraditório em ampla defesa no âmbito dele, cara. Isso é só no âmbito do processo judicial, cara. Inquérito policial funciona dessa forma básica. É sério? Cara. Você é formado em direito? Eu sou advogado. Então você é péssimo. Você não Qual que é o código do processo penal que prevê eu não sei número, eu não sei artigo. Você quer que eu grave princípio artigo? Do direito? Eu estou dizendo que é princípio do direito processual penal que o inquérito policial seja inquisitório, no sentido de não haver contraditório em ampla defesa. Qual que é o princípio do direito penal, do direito processual penal que prevê algo diferente disso? Diferente disso, não. Para você fazer qualquer prisão, você tem que ser. Se o delegado pediu. Ué, mas você não deixa eu falar. Eu tô. Que você pensa ser blogueiro e não consegue nem ouvir as pessoas. O que você tenta fazer, sabe o que é? Eu só não segurei meu riso, que eu tô vendo. É engraçado. Não, eu não sou engraçado, não. O que você tenta fazer, sabe o que é? É tentar induzir as pessoas e pegar alguém. Você tem que ir lá pra onde? Pro âmbito onde tinha eleitor do PT, que é tudo burro, e aí lá você induz. Não, cara, mas eu tô te apresentando. Ué, mas aí você não deixa falar? Ué, mas você tá falando, não, cara, você a gente começou a falar, por exemplo, sobre fundo eleitoral que você tá passando pano, e aí eu não estou passando ponto da corrupção do governo que você tá passando. Mas eu não tô achando, também. Quem disse que tá errado? Eu tenho certeza que a gente pensa parecido em relação ao fundo eleitoral, porque inclusive a gente começou concordando aqui de que é errado, só que eu não passo pano pra ninguém, você tá passando pro Bolsonaro. Eu não penso parecido, eu penso em prioridade. Não passa pra mim o que você pensa uma coisa, eu discordo. Parece que sua prioridade é só o Bolsonaro ser eleito. Não, pelo contrário. Não, eu não posso, ele não pode fazer qualquer coisa, não. Só que existe um princípio chamado de proporcionalidade, de equivalência. Você colocar o Bolsonaro, que você pode pegar um erro ou outro, agora você tentar fazer uma equivalência com o Lula, que é um antro de corrupção, uma quadrilha, porque se for, vai ser o Bolsonaro ou o Lula, aí você bate no Bolsonaro, eu não vejo, modelo só de um minuto, deixa eu concluir. Não é o mesmo? Não é, e vou dizer mais, vai lá e chama o Lula, igual você fez aqui com o Bolsonaro, pra ver se eles não pegam você e cracam você. Eu vou chamar ele de tchutchuca do mensalão. Não, chama ele de ladrão igual ele é, e eles mandam te prender. Eu vou chamar, então vai. Eu acho que além de prender... Então estuda um pouco de processo mas penal, eu acho que além de... Você sabe o que eles vão fazer com você, além de prender? Eu acho que eles vão mandar currar você. Eu acho que vão. Eu acho que eles vão mandar fazer isso com você. E eu tenho certeza, porque eles são maus. Cuidado com o pessoal do Lula e do PT, eles fazem isso. Eles torturam, eles matam. Olha o Celso Daniel. Não apuraram. Cadê os inquéritos? Você que acompanha inquéritos, você não foi lá acompanhar para verificar, não? Tem até livro sobre. Mas eu sou a favor de que haja toda ampla investigação. Mas eu não vejo, mas eu nunca vi você atuando nisso com tanta ênfase. Mas é o que eu digo, cara, o petista, você cobrou quem? Meu canal. Você cobrou quem? O Lula? O Lula não tiver oportunidade ainda, mas o dia que eu tiver, Lula, dele pra eles baterem em você, mas o dia do lançamento aqui da chapa
do Leandro Graz pro GDF aqui, você sabe onde é que eu tava? Eles batem. Eu tava lá questionando o petista no Ulisses Guimarães. O dia da manifestação. Pois é, então deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que é um cara bom. Onde é que eu tava? Eu tava lá questionando. Sim, mas deixa eu te fazer uma pergunta, então, já que você é um cara tão equilibrado, vou te fazer uma pergunta. Porque você tem. Eu não acho que o governo acerta em tudo, não, tem muito erro. Mas em princípio da equivalência. Não, princípio da equivalência. A gente vai ter que escolher porque tá polarizado, não tem saída. Ou um ou outro. Você vai acabar indo pro Lula? Não. Vai. Se chegar nos turno, dois, infelizmente, entre Lula e Bolsonaro, eu vou ter que digitar 00, cara. Não, mas então você tá então você não é um exemplo de cidadania. Vai votar nulo. Eu tô fazendo a minha parte aqui pra construir uma demanda pra alguém decente. Ó, eu tô sendo sincero, sem ironia agora. Sem ironia agora, deixa eu te falar, sem ironia agora. É o povo que coloca. A gente não pode ficar vidrado nisso. Se a gente quiser ser um cara igual você é blogueiro e tenta influenciar, eu acho bacana. Mas a gente tem que ter um princípio de justiça. A gente não pode ser injusto, não. A gente não pode ficar cegamente tentando atacar alguém. No momento que você ataca alguém, você tá... É igual a passar uma formiguinha e um elefante. Você fica olhando a formiguinha e esquece o elefante. Olha a roubalheira. Você já fez alguma blog ou alguma informação sobre a corrupção no PT, na era PT? Já fez? Cara, eu tô te dizendo que eu tenho vários vídeos questionando petistas e esquerdistas. Não, questionando petistas e esquerdistas, mas assim, com tanta ênfase. Cara, quem que é o governo atual? É o Bolsonaro? É o Bolsonaro, graças a Deus. Por quê? Porque se fosse o PT... Quem que eu vou cobrar agora? É o governo que está indo bem ou mal. O governo Bolsonaro está indo mal. Inclusive, eu tô te dizendo que o modelo de governança dele é idêntico ao petista. Não é. Ele governa com as mesmas pessoas. Não é mesmas pessoas. Claro que não. Ciro Nogueira, cara, o que você acha? Valdemar Costa Neto, qual que é a sua opinião sobre esses nomes que foram condenados no escândalo? Não, mas você tá pegando aí, só eles dois no governo? São exemplos clássicos. Não, o Ciro tá na Casa Civil, o Ciro tá lá na questão política. Agora pega os governos que realmente executam. O Paulo Guedes é político, é da economia, que é um dos principais. Inclusive tem traído muito a pauta liberal que a gente acreditou que ele representava. Sim, mas é muito melhor do que o Mercadante, do que o Manteiga, ou do que outros, ou não, ou do que o Meirelles. Aí é isso que é o princípio da equivalência, amigo. Você lembra de 2014 que a Dilma aprovou um pacote de bondade de 10 bilhões, você lembra? Lembro. Que a gente teve todo aquele caos econômico em 2015, você lembra também, né? E que não tinha pandemia, virou o país... culminando nas pedaladas, na maquiagem fiscal e no impeachment dela. Você lembra, né? Sim. Você sabe o que a gente está vivendo agora com a PEC dos benefícios sociais, pelo Paulo Guedes, inicialmente chamada de PEC Kamikaze. Mas né? você viu como é que está a arrecadação antes ou não? Mas você viu a economia como um todo? Furou o teto de gasto em 40 bilhões, cara. Furou o teto. Meu amigo, ó, boa sorte, eu tenho que trabalhar. Pô, cara, mas são os fatos. Não, são os fatos, eu sei, mas você concorda comigo, então, mas que existe... você passou um pano? Não, eu não passei pano, não. Existe o que eu quero deixar de mensagem pra você é cobrar político. Não, mas eu não concordo com você com essa história, não, porque você tá fazendo uma análise parcial. Não, você não pode fazer uma análise parcial da economia. Ah, não deu 10 bilhões. E o restante, como é que foi? Em que situação, em que contexto? Tava tendo superávit fiscal ou não? Você não diz isso. Olha, o cara gastou 10 bilhões, tá? Em que contexto? Isso é uma análise burra. Eu vou te dar inteligência com base em fatos aqui. Você lembra porque é recente. A PEC dos argumentos ou inteligência? É o fato, a PEC dos benefícios sociais. Se você conhecer ela, o básico do que foi estruturado ali na aprovação dela, você lembra que foi aprovado ali a criação de um estado de emergência no país. Você lembra disso, né? Sim, lembro. Isso foi pra quê? Você lembra? Qual que foi o motivo dessa criação? De 2014? Agora, cara, não, isso é de agora, a PEC dos benefícios sociais votada agora depois da pandemia, em agosto. Pra atender e tudo. Sim, mas o que você quer dizer com isso? O isso? estado de emergência foi criado para que o presidente pudesse furar o teto de gasto. Leva ele. É, pessoal, vocês querem discutir comigo aqui? Discutam comigo o governo. Não, mas ele furou, eu discuto. Não, mas deixa uma coisa. Ele criou eu vou encerrar. Não, rapidinho, mas pra não aí seja você parcial, desenvolver. não. Ele criou esse estado de emergência para que fosse possível que o presidente pudesse furar o teto de gasto, como ele o fez, ele furou o teto de gasto. Essa criação do estado de emergência foi justamente para que ele pudesse fazer isso. Então não existe um superávit que a gente vai se utilizar de grana que está sobrando. Eu não tô falando, eu não disse que tem superávit. Inclusive foi criado. Mas eu não disse isso, você está pegando negócio de superávit. Não, eu te disse que a situação... vai.
Eu só disse que a situação econômica hoje é totalmente diferente da situação da Dilma, muito melhor. Aí você pega uma medida que o governo toma, ou de criar um fundo, ou dar um subsídio, aí você tenta comparar, olha, não pode fazer tal... Você analisa o contexto da economia. Se não, é análise burra. 4 vezes mais. Se não, é análise burra. 4 vezes pior. 4 vezes pior? Do que a Dilma. Aí é questão econômica? Aí em que sentido? Nesse sentido, 40 bilhões em relação a 10 bilhões. Mas olha qual o resultado. Você vai olhar janeiro de 2023, se lembra dessa nossa conversa, cara. Você vai ficar assim, caramba, aquele garoto tinha razão mesmo. Tinha razão não, amigo. Olha o caos que a gente tá vivendo. Não, olha o caos, vamos colocar o Lula pelo Bolsonaro e Paulo Guedes. Não está tendo caos econômico, isso é a falácia. Hoje, você acha que não tá tendo? A gente vai viver muito pior. Não, mas não estamos tendo. Hoje não tá tendo? Olha qual o caos que tá tendo. Você tá achando legal pagar R$7 em média ali no litro de leite? R$7? Eu não bebo leite primeiro. É por isso que você não conhece, então. Não, mas não é isso, amigo.